a sua seara. Como eu falei ainda há pouco, nós estamos na semana da Reforma Protestante, né, dia 31, e nós louvamos a Deus. Nós precisamos viver na prática, Alisson, o avivamento. A igreja, ela precisa despertar do sono, viver para a glória de Deus. Deus, na pessoa do Filho, Jesus Cristo, Ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. E Deus, o Pai, o Criador, disse: eis o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. A palavra de Deus já nos exorta, já nos chama a atenção, já nos esclarece a respeito de algo muito importante na nossa vida como princípio. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu obedeço, eu faço, não para impressionar Deus, mas eu faço porque eu fui alcançado por Ele, sou grato a Ele, porque eu não merecia. Amém? Então, para isso nós vivemos, para dar graças a Deus. O Salmo 100 já diz, né? Louvai ao Senhor. E muitos outros textos bíblicos falam, dai graças ao Senhor. Nós devemos viver para agradecer a Deus. Hoje à noite eu quero falar de algo que é muito importante na nossa vida e que nós temos deixado de lado isso. Nós temos desobedecido a Deus nessa área da nossa vida. Eu quero falar sobre uma palavra que Jesus disse ali na cruz. Jesus falou 7 palavras na cruz. E hoje eu quero falar da primeira palavra que Jesus falou na cruz. Lucas capítulo 23, o versículo 34. Lucas capítulo 23, o versículo 34, diz assim a palavra do Senhor. Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, o médico amado. Lucas 23, 34. Diz assim a palavra: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Pai, perdoa-lhes. Diga comigo: Pai, perdoa-lhes. Senhor, estamos diante da tua palavra na cruz. E que hoje à noite, essa palavra, ela iluminada no nosso coração, traga-nos a consciência do verdadeiro Evangelho, o Evangelho da cruz, para que nós possamos ser avivados por ela, por essa verdade. Usa-me como um instrumento em tuas mãos, Deus, e retira do nosso meio tudo aquilo que não visa com a tua santidade. Repreende tudo aquilo que venha, porventura, uma obra do mal, tentar desviar, nos tirar a atenção do Senhor essa noite. Em nome de Jesus, Pai, toma a primazia neste lugar e usa-me consoante o teu poder e graça. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Talvez, pastor Malheiros, muitos estejam focados em outro lugar, esperando que venha o avivamento para as suas vidas. Mas, irmã Tânia,
aonde os nossos olhos, Diácono Leles, devem estar focados essa noite, por meio dessa palavra tão esclarecedora que nós carecemos diariamente da palavra de Deus em nossa vida. O foco deve estar na cruz. O foco na cruz para trazer avivamento para a nossa vida. O texto que nós acabamos de ler nos leva para olharmos o que estava acontecendo na cruz. Jesus estava na cruz perdoando os pecados. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Ali estava Jesus na cruz, perdoando os pecados. Nós temos a igreja do Novo Testamento como nosso exemplo de avivamento. A igreja do Novo Testamento é o exemplo para a igreja contemporânea, a igreja de hoje, dos nossos dias atuais, do nosso século. E nós temos a igreja do Novo Testamento como exemplo de avivamento. Qual era a sua mensagem? A cruz e a ressurreição. Essa é a mensagem da igreja do Novo Testamento. Olhando para a cruz essa noite para trazer avivamento. O exemplo da igreja do Novo Testamento com uma mensagem enfática sobre a cruz e a ressurreição. Para que haja avivamento, nós precisamos trilhar um caminho que nos aproxima da cruz. Nós precisamos nos aproximar da cruz. Ali na cruz estava a zombaria. Ali na cruz estava a coroa de espinhos. Ali na cruz estava a crucificação em si. Eram crucificados os piores daquela época. Jesus não havia culpa nele. E nós estamos agora diante da cruz. O Cristo justo, crucificado, com uma coroa de espinhos. E o que Jesus está dizendo? Na cruz, sendo crucificado, zombado e humilhado. O que Jesus está dizendo? Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É isto que Jesus está dizendo. Perdoa-lhes. Amados, o avivamento da igreja começa com essa oração de Jesus. Diante da agonia, diante da zombaria, Jesus ora. Ele faz uma oração. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus, naquele tempo de desespero, orou. E nós, queridos, nos tornamos tolerantes acerca da seriedade da hora, dessa hora. E essa hora, o céu está cheio de nuvens e tempestades. A terra, nesse momento, ficou em trevas. Ali nós estávamos vendo diante do programa profético focalizado. Estava acontecendo algo no universo. O
E Jesus está ali. O tempo está ecoando a importância daquele momento. E o que nós entendemos, queridos? Que a oração é a base do avivamento. A oração, Raimundo José, é a base do avivamento. Pai, clamar a Ele. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O evangelista Moody, ele disse uma frase, e ele diz o seguinte, que a oração, a cada obra de Deus, ele diz assim, a cada obra de Deus pode ser traçada até uma pessoa ajoelhada. A obra de Deus pode ser traçada até uma pessoa ajoelhada. Deus ali pode fazer algo. Nós temos um texto bíblico que enfatiza a oração como base para o avivamento. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus a sua oração, e eu sararei a sua terra, e perdoarei os seus pecados. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Hoje à noite, o próprio Cristo na cruz, Ele está chamando a igreja à oração, que é a base do avivamento. Uma oração por perdão. Irmã Osmarina, uma oração por perdão. Pai, que boa palavra. Pai, perdoa. Só o culpado sabe o que é isso. Só alguém que está prestes à condenação sabe o que é isso, perdão. Só quem está prestes à cadeia sabe o que é ser perdoado. Nesse momento, viver o perdão. Viver a importância disso. Hoje eu coloquei lá no grupo. Perdão é o processo intencional e voluntário pelo qual a vítima passa por uma mudança de sentimento e atitudes em relação à ofensa criminosa daquele que lhe ofendeu. E ele deixa de lado, irmão Washington, as emoções negativas que a ausência do perdão promove no coração de muita gente. Então o perdão, ele muda o sentimento e a atitude em relação ao ofensor. E quais são os sentimentos negativos que as pessoas têm? A vingança. E quando a pessoa perdoa, ele deixa esse sentimento de vingança. Quando ele perdoa, ele aumenta a capacidade de desejar o bem ao agressor, foi
foi isso que Deus desejou à humanidade. Quando Jesus fez a oração na cruz: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. E quantos de nós, queridos, precisamos aumentar a nossa capacidade de desejar o bem àquele que nos fez o mal? O Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, Ele traça ali como deve ser a nossa atitude na relação da nossa vida por inteira. E Ele diz que nós devemos orar. Ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Isso é mudança, aumentar a capacidade de desejar o bem àquele que lhe fez o mal, ao agressor. E isso é perdão. Jesus ali estava nos ensinando que nós temos que perdoar. Vitor, nós temos que caminhar, trilhar um caminho que o Senhor traçou para nós, nos ensinou. O caminho do perdão, o caminho do amor. Jesus estava na cruz com uma coroa de espinhos, sendo humilhado. Nós precisamos nos aproximar da cruz para viver o avivamento, para enxergar, querido, querida, quanto nós precisamos mudar. E o que isso diz a respeito da nossa própria vida. Uma oração de perdão. Que boa palavra é essa, perdão. Porque é mais que excelente, porque os antecedentes, eles podem ser apagados. Os erros, eles podem ser apagados. E essa, queridos, foi e é a mensagem da igreja do Novo Testamento. O pastor Joseph Parker, ele entendendo o valor da mensagem que a igreja carrega, ele disse uma frase muito interessante a respeito disso. Ele diz: eu tenho uma mensagem extraordinária. Quantos de nós pode dizer isso hoje? Sabendo que a igreja tem uma mensagem extraordinária. Ele disse: eu tenho uma mensagem extraordinária. Se apenas eu pudesse encontrar um pecador para dizer a ele que há perdão para os seus pecados. Que extraordinário é isso, irmãos. Que importante isso seria para essa pessoa. Amados, Cristo foi capaz de perdoar pecados. E isso fez os seus críticos ficarem admirados. Os fariseus, os religiosos daquela época. Porque nós sabemos que a religião, ela prega que se nós fizermos as coisas tudo certinho, nós seremos reconhecidos por Deus, nós seremos aceitos por Deus. Muito se prega essa mensagem. E o Evangelho não é isso. O Evangelho é entender o que Cristo fez. Eu não obedeço para ser aceito. Eu fui aceito e por isso eu obedeço.
Amém? Nós devemos entender isso, o viés da coisa, a verdade que precisa ser compreendida por nós. Na cruz, Jesus estava perdoando os nossos pecados. Aquele foi o sacrifício. Já não há mais sacrifício, mas agora há obediência por gratidão. Aquilo que Ele fez por nós. Você é culpado? Você é culpado? Aqui há uma boa notícia. Jesus perdoa. Irmãos, que impactante, que extraordinário isso significa. Você é culpado? Aqui há uma mensagem. Jesus perdoa o teu pecado. Essa é a mensagem. Uma oração pelo perdão daqueles que o caluniaram. Uma oração por aqueles que o caluniaram. Perdoa-lhes. Então, a primeira palavra é de ligação. Por isso, religare. Por isso, religião não no sentido legalista e pejorativo, mas no sentido original, religare. Por isso, a primeira palavra é de ligação de Jesus, perdoa-lhes. O perdão aproxima, o perdão liga as pessoas. E a ausência do perdão, ela afasta as pessoas. Ela distancia as pessoas. O maior obstáculo, Alisson, do avivamento é a falta de perdão entre o povo de Deus. Olha, isso é muito sério. O maior obstáculo ao avivamento é a falta de perdão entre o povo de Deus. Antigos ressentimentos alimentados por mágoas antigas, malícias guardadas no coração. Para comer o prato da vingança, como dizem, frio. Esperar o tempo certo, a malícia. Mágoas, ressentimentos guardados. A igreja prejudicada por queixas mesquinhas. Em vez de se pregar a mensagem da igreja do Novo Testamento, a mensagem de avivamento, nos aproximar da cruz e ver o Cristo sendo humilhado, sendo crucificado com a coroa de espinhos, dizendo: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós não nos aproximamos da realidade, da verdade. Parece que isso é distante, isso é uma história que não entra, que eu não consigo entender. O que isso significa? Ali Jesus estava me dando uma oportunidade de viver. Queridos, eu não sei quantos aqui já ficaram muito angustiados, ou tiveram até depressão, mas o inferno não se compara com esse sofrimento. O inferno não se compara com a angústia que você sente quando você briga com um familiar. Quando aquilo te incomoda, te inquieta, traz inquietude na tua alma. O inferno não se compara com isso. A Bíblia diz que lá o verme não morre e o fogo queima.
7 vezes a temperatura mais alta. É um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento. Mas o céu é um lugar de paz. O céu é um lugar que Deus preparou por meio do plano de salvação. E foi esse plano que levou Jesus à cruz para perdoar o nosso pecado e nos livrar da condenação do inferno. E por que nós ainda insistimos em guardar mágoa, ressentimento? Porque nós estamos distante da cruz. Nós estamos distante do Filho de Deus crucificado pelos nossos pecados. É isso que por pouca coisa nós xingamos os nossos irmãos. Nós queremos muitos detalhes. E isso é comum ao pecador. Foi comum àquele homem quando Jesus disse, falando sobre o próximo, e ele perguntou: quem é o meu próximo? O pastor Timothy Keller, um pastor americano do nosso tempo, um dos teólogos mais renomados da nossa época, que escreveu vários livros. Ele escreveu o livro A Cruz do Rei. E ele conta uma história nesse livro, falando que um dia ele trouxe um sermão para a sua igreja, falando sobre perdão, falando sobre amar o próximo como a si mesmo. E depois que ele terminou aquele sermão, uma jovem se aproximou dele e perguntou: pastor, o senhor acabou de dizer que o evangelho é... Eu participei da Olimpíada e eu fiquei em último lugar e a outra pessoa ganhou. Então o senhor quer dizer que o evangelho me ensina que eu devo ter o mesmo prazer na minha derrota, eu tenho que ter o prazer na vitória que ela teve? O evangelho ensina isso. Que eu tenho que me alegrar com a vitória dela. Ele disse: muito bem, isso se aplicaria muito ao sermão que eu acabei de pregar. Ela disse: então o evangelho é inútil. Sabe por quê? Quem faria isso? Quem é o meu próximo? Até que limite vai a imposição de eu saber quem é o meu próximo? Quantos quilômetros de distância? Qual é o meu vizinho que é o meu próximo? Então nós queremos saber detalhes. O que eu posso fazer? Até onde eu vou? O próprio discípulo de Jesus chegou: Senhor, diz lá na lei que eu devo perdoar 7 vezes alguém que me magoou. Ele disse até 70 vezes 7. Impondo um exagero naquilo para que ele entenda que quantas vezes for necessário se perdoar, tem que se perdoar. O perdão faz parte da natureza divina do amor de Deus. A Bíblia diz que o amor é paciente, o amor é benigno, é bondoso, não arde em ciúmes, não se exaspera. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não busca os seus próprios interesses. A mensagem da cruz, nós precisamos nos aproximar da cruz. A primeira palavra de ligação. Igreja prejudicada por queixas mesquinhas, barreiras entre crentes criados por pouca coisa, pequenas coisas, mesquinhas coisas sem valor. Tem crente que se zanga até porque ele não cantou no culto, ou ele não pregou.
amadurecer, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Diante de tudo isso, nós estamos aqui hoje, mas nenhum de nós nunca foi tão caluniado como Jesus. Nenhum de nós. Pense nisso. E foi por você. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor. Romanos capítulo 5. Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Preste atenção hoje. Você pode perdoar. Você pode perdoar. Jesus mostrou que nós podemos perdoar até no estágio de morte. Aquilo foi o maior exemplo de que nós podemos perdoar. Aquilo não é simplesmente uma história vaga sem nenhuma ligação de ensinamento para a humanidade. Você pode perdoar. Agora eu te pergunto agora. Você quer perdoar? Você pode, mas você quer perdoar? Você quer? Venha para a cruz. O chamado para o perdão. A cruz é o chamado para o perdão. Amados, desde que Ele perdoa, nós podemos perdoar. Ele perdoa, nós podemos perdoar. Quem somos nós para não perdoarmos? Nós podemos perdoar, porquanto fomos perdoados. O Senhor nos ensinou como perdoar no pior estágio da vida. Eu quero que você fique em pé. Quero que você fique em pé e você pense sobre tudo isso que foi falado. A mensagem do Evangelho para os nossos dias. Eu quero que você faça um autoexame da sua vida, um exame de consciência. Você pode perdoar, lembre disso. Agora eu pergunto, você quer? Amém? Talvez essa palavra, ela foi pregada e poucos entenderam. Porque talvez você estava distante, você estava pensando em outra coisa. Você deixou o inimigo roubar a compreensão daquilo que Deus quis te dizer. Talvez você não entendeu que Jesus estava ali na cruz para perdoar. E é essa mensagem que Ele quer que você entenda. Venha para a cruz para perdoar. Porque o perdão, nós passamos por um processo de sofrimento também. Não é fácil perdoar, assim como não foi fácil o perdão de Deus por nós, porque requer sacrifício. Eu quero que você feche os seus olhos. Nós estamos aqui, queridos, como seres humanos imperfeitos, mas nós somos igreja do Senhor Jesus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos amados por Ele. Nós fomos resgatados por Ele a preço de sangue. Sangue de homem justo. Então Deus está falando de amor conosco. Deus está falando de sacrifício essa noite. E Deus está falando de avivamento. Não há avivamento sem perdão. Não há avivamento sem oração. Não há avivamento sem ligação com Deus. E não há avivamento sem ligação com as pessoas. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Porque ali Deus ordena a sua bênção.
Então Deus amou